News. A borboleta. A parábola sobre respeitar o ritmo da vida. A minha mãe era filha de um casal de camponeses de Entre Rios, ali em Guarapuava. Nasceu e cresceu no campo entre animais, pássaros e flores. Ela contou-nos que uma manhã, quando passeava pelo bosque apanhando ramos caídos, para acender o forno viu um casulo de borboleta suspenso num galho partido. Pensou que seria mais seguro para a pobre larva levá-la para casa e tomá-la aos seus cuidados. Ao chegar, pô-la debaixo de uma lâmpada para que essa lhe desse calor e encostou-a numa janela para que o ar não lhe faltasse. Durante as horas seguintes, a minha mãe permaneceu ao lado da sua protegida à espera do grande momento. Depois de uma longa espera, que não terminou senão na manhã seguinte, ela viu o casulo a rasgar-se e uma patinha pequena e felpuda assomar lá de dentro. Era tudo mágico. A minha mãe contava-nos que tinha a sensação de estar a presenciar um milagre. Mas, de repente, o milagre pareceu transformar-se numa tragédia. A pequena borboleta parecia não ter força suficiente para romper o invólucro do seu casulo. Por mais força que fizesse, mais força, não conseguia sair pela pequena abertura de sua efêmera casinha. A mãe não podia deixar-se ficar sem fazer nada. Correu ao quarto, onde se guardavam as ferramentas e regressou, com um par de pinças bem delicadas e uma tesoura comprida, fina e afiada, que minha avó usava para fazer os seus bordados. Com muito cuidado, para não tocar no inseto, foi cortando uma janelinha no casulo para permitir que a borboleta saísse do seu invólucro. Depois de uns minutos de angústia, a pobre borboleta conseguiu deixar para trás o seu cárcere e caminhou aos tombos e mais tombos em direção à luz que vinha da janela. Conta minha mãe que, cheia de emoção, abriu a janela para lançar a recém-chegada no seu voo inaugural. No entanto, a borboleta não saiu a voar, mas nem sequer quando as pontas da pinça roçaram nela suavemente. A minha mãe pensou que a borboleta estava assustada por causa da sua presença e deixou-a junto da janela aberta, segura de que não a encontraria ao regressar. Depois de brincar toda a tarde, minha mãe voltou para o seu quarto e encontrou junto à janela sua borboleta imóvel, com as asinhas pegadas ao corpo e as patinhas viradas para o teto. A minha mãe contava-nos sempre com que angústia levara o inseto até seu pai, para lhe contar tudo o que tinha acontecido e lhe perguntar o que mais podia ter feito para ajudar. Meu avô. Meu avô, que aparentemente era daqueles sábios quase analfabetos, que andam pelo mundo, acariciou-lhe a cabeça e disse-lhe que não havia mais nada que pudesse ser feito. E, na realidade, a ajuda indicada teria sido fazer menos e não mais. Para poderem viver, as borboletas precisam desse esforço terrível, que representa para elas romper da sua prisão, porque durante esses instantes, explicou meu avô, o coração bate com muitíssima força e a pressão que se gera no seu aparelho circulatório primitivo injeta o sangue nas asas, que assim se expande e lhe dão capacidade para voar. A borboleta foi ajudada a sair do seu casulo, nunca pôde expandir suas asas
porque a minha mãe não a tinha deixado lutar pela vida. A minha mãe dizia-nos sempre que, muitas vezes, teria gostado de nos facilitar o caminho, mas lembrava-se da sua borboleta e preferia deixar-nos injetar as nossas asas com a força do nosso próprio coração. Então, no Conta Comigo, do Jorge Bucay, traz-nos essa história sobre a magia da vida e seus ritmos próprios. Mas também fala sobre a responsabilidade e necessidade de cada um dever desenvolver por si suas capacidades que precisa para promover sua sobrevivência, sua autonomia, ainda que possa ser um processo difícil e por isso não, raras vezes, procuremos facilitar. Tentar, Roberta, que algo aconteça num tempo que não é o naturalmente adequado, apressando, forçando, ou ao invés, retardando ou dando uma mãozinha, entre aspas, mesmo que com as melhores intenções, poderá trazer consequências prejudiciais a um saudável desenvolvimento. Valerá por isso a pena, lembrando-nos que essa história, sempre que nos sentimos tentando ao interferir no ritmo da vida próprio de cada um, bem como assumir tarefas e dores alheias que podem ser, para os beneficiados da nossa boa vontade, essenciais para desenvolverem as competências de vida que nós precisamos. Menos é mais.